Pronto, pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada, né? Novamente, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula. Hoje é dia 6 de abril de 2021, né? É uma terça-feira à noite. A disciplina é cálculo diferencial e integral de duas ou mais variáveis, ok? E vamos começar a trabalhar. O pessoal deve ir entrando aos poucos, né? Mas vamos aí. Bom, pessoal, na aula da semana passada não teve aula, né? Então, ou seja, na nossa última aula dada, foi sobre derivadas parciais, né? O nosso último assunto trabalhado foi derivadas parciais, e hoje eu vou retomar derivadas parciais e vou continuar o assunto de derivadas, ok? Vou aproveitar já para falar, apesar que ainda deve ter muitos alunos para entrar. Semana que vem eu devo aplicar prova, tá, gente? Então, não saiam da aula antes de eu passar as orientações, tá? Então, eu vou fazer uma provinha aí sobre o conteúdo dado na semana que vem, ok? Aí, mais para o final da aula eu vou falar sobre isso, porque ainda tem muita gente para entrar na aula, né? Senão tem que passar o recado todinho de novo. Mas, fiquem cientes que semana que vem nós vamos fazer prova, ok? Vou pôr meu óculos aqui, para ver se eu fico um pouco menos cego. Pronto, acho que agora vou conseguir enxergar um pouco melhor. Vamos trabalhar, né? Bom, deixa eu abrir aqui o modo lousa. Nós vamos trabalhar com a lousa hoje, ok? Lousa. Deixa eu só dar uma ajustada aqui na minha lousinha. Lousa velha de guerra, né? Tá lá. Lousa. Bom, pessoal, eu vou começar retomando o que foi visto na aula da semana passada. Então, pronto, tá aí a lousa na tela, né? O que nós vimos na semana passada? Nós vimos derivadas parciais, né? Então, eu ensinei derivadas parciais na última aula. Como derivadas parciais? Coisas desse tipo aqui, né? Então, vamos retomar. Vou colocar aqui exemplo de número 1, né? Só ajustar a mesa aqui para não ficar torta. Funções do tipo f de x e y, né? Igual, por exemplo, 3x² vezes y ao cubo, né? Mais, vamos colocar assim, seno, né? Seno de 2x. Então, tá aqui. Então, isso aqui é uma função, né, de duas variáveis, onde a f depende do x e do y, e nós vimos que dá para fazer a derivada. Primeiro, você faz a derivada da f em relação à variável x. Então, vai dar um resultado, né? Você tem uma soma de dois termos. Então, a primeira derivada é a derivada do x². Pela regra do tombo, você dá o tombo aqui nesse 2 aqui, né? Então, vai ficar 6x vezes y ao cubo. Mas, agora sim, a derivada do seno de 2x, né? Que vai ser cosseno de 2x vezes 2. Então, foi isso que nós vimos aí na aula da semana passada. Dá para fazer a derivada da f em relação a x. Terminou? Não, né? Você tem como fazer também a outra variável. Você tem que fazer para todas as variáveis, né? Você vai fazer agora para a derivada de f em relação à variável y, né? Aqui. Você vai fazer em relação a y. E aí, pensando em y, você vai olhar, tem dois blocos aqui, né? O primeiro dos termos tem o y ao cubo, né? Regra do tombo. 3 vezes 3, 9. Então, você copia tudo que estiver multiplicando aí o nosso y, né? Que é o x², né? Eu tombo lá 3 vezes 3, 9. Mais seno de x, mas aqui não tem variável y. Então, a derivada é zero, ok? Isso nós já vimos na semana passada. Então, nós vimos aí como derivar. Sabe, a função é de duas variáveis, ela dá dois resultados possíveis, né?
Um cuidado que a gente tem que ter é quando aparece, por exemplo, produto, né? Vamos colocar aqui um exemplo de número 2. Né? Um exemplo de número 2. Vamos colocar aqui uma função do tipo z é igual a, vamos colocar assim, 2 x vezes cosseno de 3y, né? Vezes Euler de x ao quadrado vezes y. Aqui, né? Então, nós temos aí uma função, né? Função z, e nós temos que fazer a derivada dessa função z. Bom, ela é de duas variáveis, portanto, vão ser dois resultados, né? O primeiro dos resultados vai ser a derivada dessa função z em relação à variável x. Então, tá aqui. Eu vou derivar z em relação a x, né? E aí eu vou procurar x nas funções. Tem x nas funções? Tem. Aonde está o x? Eu tenho um x aqui, eu tenho um produto e tenho um x em cima do expoente do Euler. Então, existe um produto, né? Ó, percebam, né? Você pode, por exemplo, chamar esse bloco aqui inteiro de U, né? E esse outro aqui de V, né? Ó, essa é a primeira, essa é a segunda. Ó. Tem x aqui nesse termo e tem x aqui nesse termo. Então, na hora de fazer a derivada em x, você vai olhar para esses caras aqui. Essa aqui todinha é a primeira e essa todinha é a segunda. Então, como é que você vai resolver isso? Ora, vai fazer a derivada da primeira em x. Derivada de 2x é 2, né? Então, vai ficar 2. Deixa eu apagar aqui, depois eu marco de novo e mostro, né? É 2. 2x é 2. Copia o cosseno de 3y, porque ele não tem x, né? Ele faz parte do primeiro termo. Então, essa é a derivada desse primeiro, ó. Derivei 2x vezes cosseno de 3y. A derivada dele em x é 2 cosseno de 3y. Vezes a segunda, que é o Euler, né? Euler de x ao quadrado vezes y. Mais. Agora, eu vou copiar a primeira igualzinho, 2x vezes cosseno de 3y, né? Vezes a derivada da segunda, que é a derivada do Euler, que vai dar o próprio Euler, né? X quadrado vezes y, vezes a derivada do seu expoente em x, que é 2xy. Aqui, ó. Para quem me pegou, ó. Esse cara todinho eu estou chamando de U, e esse de V. Então, tá aqui. Essa é a primeira, essa é a segunda. Como é que ficou a derivada? Derivada da primeira, tá aqui, ó. É esse cara. Vezes a segunda, tá aqui, ó. Mais a primeira, igualzinha, conforme está escrito, vezes a segunda, a derivada da segunda aqui. Portanto, tá aí a derivada de z em relação a x, ok? Feita a derivada de z em relação a x. Bom, então eu olhei para x, né? Vi um produto. Agora, eu vou olhar para y, né? Então, vamos lá, vamos olhar para y. Como é que é a derivada de z em relação a y? Derivada, opa. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida durante a resolução, pergunte, tá? Não espere, não. Pode se manifestar aí no chat que eu respondo em momento oportuno, tá? Não fique na dúvida, não. Se não entendeu alguma passagem, pergunte. Ó, agora eu estou olhando para y. E analisando o y, eu percebo que novamente tem produto, né? Tem y no parâmetro do cosseno e tem y no Euler, né? No expoente do Euler. Então, de novo, regra do produto. Existe um produto entre dois termos, ó. Esse cara aqui, esse eu vou chamar de U. E esse outro de V. Tá aí, ó. Separei em dois grupos, né? Tem um produto entre eles. Ó o produto aqui, ó. Tem Y dos dois lados.
Portanto, como é que a gente vai fazer? Olha, nós vamos agora fazer as derivadas. Deixa eu tirar essa marcação, né? Derivada da primeira, em y. Ó, então é a derivada do cosseno, né? Então vai ficar o quê? Vai copiar o 2x, que não tem nada a ver com isso, então copio, né? Vezes, derivada do cosseno dá menos seno, então coloco seno de 3y, vezes a derivada do parâmetro do cosseno. Se a derivada de 3y é 3. Só que tem o negativo, esse negativo eu vou levar lá para frente. Tá aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é a derivada de 2x vezes cosseno de 3y. Copiei o 2x, derivei o cosseno. Deu menos seno de 3y vezes 3, que é a derivada do parâmetro, tá? Vezes quem? Vezes o segundo, que é o próprio Euler. Euler de x ao quadrado vezes y, ok? Mas o primeiro, exatamente como está escrito. 2x do cosseno de 3y. Vezes a derivada do segundo, que é a derivada do Euler em y. Aí eu copio o Euler exatamente como ele está escrito, né? E multiplico pela derivada do seu expoente em y. Derivada de y é 1, sobra x ao quadrado. Daí, pessoal, tá feita a derivada, né? Como é que funcionou a derivada? Ó, esse cara aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Ó, derivada do primeiro, tá aqui, vezes o segundo, copiei, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, tá aqui, ó. Ok? Tranquilo? Então tá aí, pessoal, feita a derivada. Isso a gente já viu na aula anterior, tá? Na aula anterior, que são as derivadas parciais. Então, pensando nisso, a gente sabe que a função ela tem quantos resultados ela tiver de variáveis. Se z depende de duas, são duas respostas. Mas agora, vamos colocar um exemplo aqui, onde nós temos 3 variáveis. Ó, vou colocar um exemplo 3. Deixa eu tirar isso aqui, colocar em preto, né? Pensar assim, eu tenho um exemplo 3, onde a função é uma f, e essa f depende de x, de y e de z, ok? Qual, Belissa? Essa anterior aqui? Qual das partes que você não entendeu? Pronto, voltei. dz dx ou dz dy? Como duas partes. Ah, não, é só você verificar onde está a variável, Melissa. Ó, se você for fazer em x, você vai procurar o x. Ó, tem x aqui, tem x aqui, né? Então, existe um produto entre os x's, né? Então, você tem que saber se existe produto, ou seja, esse termo todinho, você faz pela regra do produto, você chama de U. E esse outro cara aqui, você chama de V, né? Em X, né? Por que você está fazendo isso? Porque tem um produto e tem X dos dois lados do produto. Aí é só usar a regra. Como é que é a regra do produto? É assim, ó. U vezes V é a derivada da primeira, vezes a segunda, mas do jeito que está escrito, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, essa aqui é a regra do produto. Como é que você vai fazer a regra do produto? Olha, derivada da primeira, tá aqui, ó. Isso aqui é a derivada da primeira. Tá? Ó, derivada dessa primeira aqui, ó, tá aqui feito. Derivei o x, ó, só sobrou 2. Copio o que está multiplicando, cosseno de 3y. Vezes a derivada, vezes a segunda, né? Então, deriva a primeira, copia a segunda. Tá aqui a segunda, do jeitinho que está escrito. Tá? Mais a primeira, exatamente como está escrito, vezes a derivada da segunda, que é a derivada do Euler. Tá aqui a derivada do Euler, né? 2xy. Ok? Pegou a ideia? Conseguiu perceber, Melissa?
Tá. E quando for fazer em y, também é a mesma pegada, tá? Em y é a mesma coisa. Você vai procurar, se você for fazer derivada em y, você vai procurar sempre aonde está o y, né? Aonde está o y. E o y também, da mesma forma, ele está aqui, ó. Tem um y aqui, então isso aqui tudo eu vou chamar de u, isso aqui eu vou chamar de v, ó. Isso aqui tem y e aqui tem y. Existe um produto entre os y, né? Então, a derivada do primeiro foi feita aqui, né? Ó, a derivada do primeiro foi feita aqui. Vezes a segunda eu copio, sempre assim, regra do produto, né? Mais a primeira, exatamente como está escrito, vezes a derivada da segunda. Tá aí, ó. Feita a derivada da segunda. Então, ele me deu a segunda resposta. Tá? Eu acredito que a dificuldade maior que vocês vão encontrar seja para fazer a derivada, né? Dependendo do grau de dificuldade da derivada. Mas o exercício é tranquilo, né? Ó, vamos fazer o exemplo 3 para mostrar como ele ficou tranquilo. Por que o 2x ficou negativo? Porque eu tive que derivar o cosseno, né? Derivada do cosseno de 3y dá menos seno de 3y vezes 3, né? Como eu não ia colocar o menos aqui para não confundir com um resultado negativo numa subtração, eu trouxe o negativo lá para frente. Percebeu? Ó? Copiei o 2x, porque está multiplicando, e pus o negativo lá na frente. Ok? Beleza? Por isso que ficou negativo. Bom, vamos fazer agora um 3, então, ó. O 3, eu tenho aqui uma função, e essa f, ela vai depender de 3 variáveis. E eu vou colocar assim, ó. X² vezes y ao cubo, mais y vezes z à quarta, menos 3x z. Tá aí, né? Então, isso aqui, pessoal, é uma função que depende de 3 variáveis, né? A f depende de x, y e z. Tá aqui misturado, né? Como é que você vai encontrar o resultado? Ora, são 3 resultados. É uma derivada da f, primeiro, em relação a x. Depois, você vai ter uma derivada da f em relação a y. E terceiro, uma derivada da f em relação a z. Então, são 3 respostas, né? Então, vamos lá. Primeiro, olhando para x, né? Você tem aqui 3 blocos, né? Esse, esse e esse. O primeiro é esse aqui. Tem x? Tem x², né? Então, é a regra do tombo. Fica 2x y ao cubo. Mais y vezes z não tem x, então a derivada é 0, tá? Aqui dá 0 a derivada. E no último bloco tem 3xz. A derivada de 3x é 3, né? Então vai ficar menos 3z. Aí, ó, feita a derivada, menos 3z, ok? Agora eu vou derivar em relação a y. O primeiro tem y, né? Regra do tombo. 3x², copio quem estiver multiplicando, né? E tiro 1 lá do y. Estou procurando o y agora. Regra do tombo. Okay? Segundo tem y? Tem. Y vezes z à quarta. Derivada de y é 1. Então, sobra quem está multiplicando, que é z à quarta. Ok? E, por fim, menos 3x vezes z não tem y. Então, a derivada aqui é 0. Ok? A terceira e última resposta é em relação a z. E z, eu vou procurar aqui no primeiro bloco. X e y não tem z. Então, a derivada aqui é 0. Segundo tem, né? Z à quarta. Então, é a regra do tombo. Dá o tombo no 4, copia o y e tira 1 lá do expoente. Então, fica z ao cubo. O terceiro também tem z, né? Derivada de z vai dar 1, sobra o menos 3x. Tá aí, pessoal. Então, apareceram aí 3 resultados, né? Um para cada variável.
Ok? Pessoal, tranquilo aí? De boa? Tô sossegado, né? Derivada? Beleza, né? Tranquilo, né, Gabriel? Isso foi o que nós já vimos na aula anterior. Então, a complexidade da derivada ou não depende aí do nível da derivada, ok? Então, vamos lá. Bom, vamos começar então com o assunto novo de hoje, né? Que seria as derivadas de ordem superior. Deixa eu apagar aqui a tela, né? Para a gente poder colocar aqui o conteúdo. Isso, Jefferson, deixa eu até voltar aqui para tomar um cuidado quando falar sobre isso. Ó, quando você vai derivar, você procura a variável. Se eu for derivar x, eu procuro x, ó. Nesse bloco tem x, então eu derivo x e copio todo mundo que está multiplicando o x, ó, copiei. No segundo bloco não tem x, então a derivada é zero, simplesmente descarto, aí sim eu descarto, né? O terceiro tem x, eu derivo, né? A derivada de 3x é 3, o z está multiplicando, então eu copio junto, ok? Beleza? Então é assim que funciona, eu só vou descartar a outra variável quando ela estiver somando ou subtraindo a variável que eu estou derivando. Beleza? Ok. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, deixa eu puxar a lousa aqui para ficar bem, com bastante espaço. Agora a gente vai falar de um assunto que é derivadas de ordem superior, tá? Então, depende, Felipe, depende do grau da derivada, né? Se ela for uma derivada complexa, às vezes pode ficar um pouquinho mais difícil. Mas não tem segredo, o jeito de fazer é o mesmo, tá? Então vamos lá. Agora o assunto é derivadas de ordem superior. O que seria derivadas de ordem superior? Vamos pensar aqui numa função. Ó. Digamos que eu tenho aqui uma função comum, ó, 3x a 4. Isso aqui é uma função primitiva. Aí eu falo assim, derive. Você deriva. Y' é igual a 12x ao cubo. O que você fez aqui? Uma derivada que a gente chama de primeira ordem, tá? É a derivada primeira. Eu usei a notação do linha. Para fazer uma derivada segunda, eu coloco duas linhas. Então, eu vou derivar de novo. Então, vai dar 36x ao quadrado. O que eu fiz aqui? Uma derivada de segunda ordem. Então, percebam, pessoal, que eu vou usando uma notação de linha e vou aumentando aí, né? Agora, dando tombo aqui, vai ficar 72x, né? Isso é uma derivada de terceira ordem. Percebam que você tem a derivada primeira, a partir dela você já tem derivadas de ordem superior. Né? Você tem a derivada primeira, depois vai subir na ordem. Então isso é derivada de ordem superior, é derivar de novo o resultado. Então quando você tem uma função primitiva e você deriva, quando ela é de uma variável, ela tem uma resposta só. Então você vai derivando, vai dando sempre um resultado, né? E você usa a notação de linha. Agora, para nós, não, né? Para nós não usamos, porque derivada parcial, a gente não utiliza essa notação. A notação para uma derivada, quando a gente deriva uma função de duas, que é uma derivada parcial, nós utilizamos essa notação aqui, ó. F de x, y, foi o que nós usamos até agora. Quando você quer derivar isso aqui, como é que você faz? Você deriva, vai dar dois resultados possíveis, né? Então, você vai ter uma derivada dessa função f em relação a x. E você vai ter uma derivada dessa função f também em relação a y. Então, a partir de agora, nós temos dois resultados, porque é uma derivada de duas variáveis, né?
E nós usamos essa notação. Só que essa notação aqui, ela é ruim para usar, para se utilizar, né? Em funções, em derivadas de ordem superior. Lembra que tinha uma outra notação que eu disse que era válida? Você pode escrever df dx ou simplesmente escrever f em x. Ou, vou fazer em y, f em y. Então tá aqui. Ou você faz a f em x, ou faz a f em y, né? Também é válido, funciona. Ok? Ou você faz em x ou faz em y. Você usa essa ou essa. Para quando você faz uma derivada primeira, essa daqui é razoável, né? Dá para você trabalhar com essa. Mas para fazer derivadas de ordem superior, é melhor utilizar essa outra aqui, ok? É a mesma coisa. No caso, quando você vai fazer a função de uma, você faz dy dx, né? Se você tem lá... isso eu já falei lá no início, gente. Ó, aqui, ó, o y, na hora de você derivar, você vai derivar, por exemplo, x ao quadrado, você vai fazer a derivada de y em relação à variável x, né? Então, tá aqui. Essa é a notação que a gente faz para uma variável. Agora, no nosso caso aqui, a gente tem usado para duas variáveis, né? A derivada parcial. E na derivada parcial, a gente utiliza temos utilizado, né? Essa definição aqui, derivando f em x e derivando f em y. Ou você escreve isto aqui, ou escreve dessa forma, com o x subscrito e o y subscrito, legal? Bom, por que a gente vai fazer isso? Porque agora a gente vai ter derivada segunda, derivada terceira. Então vai ficar assim, ó. Como é que vai ficar o esquema? Ó? Se você tiver uma função f qualquer, você vai fazer a derivada dessa f, você vai obter dois resultados. Então, vou colocar aqui, ó, dois resultados possíveis. Você vai ter uma derivada da f em x e uma derivada da f em y. Ok? Bom, isso fazendo a derivada da f uma vez só, derivada de primeira ordem. Mas digamos que eu peça para você fazer uma derivada segunda. Então, se eu quero que você pegue os resultados e derive de novo, né? Ora, se você está fazendo uma derivada de duas variáveis, então o resultado também vai ter duas respostas possíveis, né? Aqui você vai ter duas respostas e aqui também, né? Aqui também você vai ter duas respostas possíveis. Ó, dois resultados possíveis. Aqui em cima, se você for derivar a resposta em x, então você vai pegar a resposta em x, que é a f em x, e vai derivar de novo em x. Mas também você tem que pegar essa resposta em x e derivar ela em y. Ok? O resultado de y, você vai ter que pegar essa resposta em y e vai derivar ela em x. Vai pegar a resposta em y e vai derivar ela também em y de novo. Perceberam? Ó, uma original gera dois resultados. Se eu for derivar de novo, eu tenho que derivar cada um dos resultados duas vezes. Então, já tenho 4 respostas. Né? Se eu quisesse uma derivada terceira, a mesma situação. Eu ia ter dois resultados aqui, dois resultados aqui. Né? Aqui é a mesma coisa, ó, dois resultados aqui e também dois... Opa! E também dois resultados aqui. Né? Ó, eu teria uma f de x em x em x, uma f, sempre olhando para a anterior, ó, uma f de x em x em y, uma f de x em y, x, uma f de x em y, uma f de y em x, uma f de y em x em y, uma f
de y em y em x, uma f de y em y em y. E assim por diante. Então, vamos voltar aí, Felipe, não tem problema. Ó. Se você lembra da derivada primeira, você pega uma função f, você tem dois resultados, correto? Até aí legal? Ó, deu uma f em x e uma f em y. Beleza? Vamos pôr por etapas, entendeu, Felipe? Essa primeira parte, legal. Digamos que eu peça para você fazer de novo a derivada. Então, você vai pegar os resultados e vai derivar os resultados. Então, você vai pegar esse resultado, que é a f de x, e vai derivar ela em x, e vai derivar ela em y. Também vai ter que pegar o resultado em y, vai derivar ele em x, e vai derivar esse resultado em y, também em y. Pegou? Consigo pegar? Então, essa é a ideia. E se continuar, vai crescendo o número de resultados. Percebeu? Ó, uma função primitiva, ela gera dois resultados para duas variáveis. Se eu for derivar pela segunda vez, ela gera mais 4 resultados. Se eu for fazer uma derivada de terceira ordem, pela terceira vez, aí ela já me deu 8 resultados. E assim ela vai crescendo. Por isso que a gente tem que deixar sempre arrumadinho a expressão, tá? Você vai pegando o resultado anterior e vai derivando, ok? Eu vou fazer um exemplo aqui para mostrar que não é tão complicado assim. Eu vou pegar o exemplo que está na apostila primeiro, tá? Deixa eu abrir a apostila aqui, que eu não tinha deixado ela aberta. E vou copiar o que está lá, que é mais tranquilo, tá? Deixa eu só abrir a apostila aqui. Cálculo de duas. É uma misturada aqui. Cadê minha apostila? Apresentação, cálculo. Cálculo de duas variáveis. Achei. Pronto, está aqui. Deixa eu copiar só a parte que me interessa, né? Pronto. Pronto, está aqui. Deixa eu voltar para cá para nós, né? Pronto, está aqui. Exemplo de número 1, né? Vamos lá. Considerando a função. Então, eu vou escrever a função de novo aqui, ó. Eu tenho uma função f. Essa função f de x e y, ela é igual a x ao quadrado vezes seno de y. Está aqui. Isso aqui é uma função de duas variáveis, então vai dar dois resultados. Primeiro, eu vou derivar essa f em relação a x, né? A derivada da f em relação a x. Então, eu vou olhar para a expressão e vou procurar o x. Olha o x aqui, x quadrado, né? Então, vai ficar 2x, copio o que está multiplicando, seno de y. Está aqui, ó. Pronto, isso aqui nós já tínhamos aprendido a fazer, né? Até então. Isso aqui é a derivada da f em relação a x. Tenho que fazer agora a f em relação a y. A derivada da f em relação a y. Olhando para cá, é a derivada do seno, né? O y é parâmetro do seno. E a derivada do seno é cosseno. Então, eu vou copiar quem está multiplicando, né? Que é o x quadrado, e vou derivar o seno. A derivada do seno, cosseno. Okay? Pronto, pessoal. Até aí eu fiz a derivada primeira. Foi o que nós fizemos até agora. Com todos os exercícios. Bom, só que agora eu quero que você derive de novo. Né? Faça uma derivada segunda, uma derivada de ordem superior. Quero que você pegue o resultado e derive de novo. Então, eu vou pegar cada um dos resultados e vou derivar de novo. Vamos começar por esse. Ó, eu tenho esse resultado aqui. Agora, eu vou derivar essa f em x. Eu vou derivar essa f em x, olhando para onde? Para a variável x. Então, essa é a escrita que eu tenho que colocar. Eu vou estar derivando a f em relação a x, ó.
Agora eu estou derivando a f em x, está aqui a f em x, em relação a x. Então eu vou procurar o x aqui. Opa, o x está aqui, né? Então isso aqui vai dar 2 seno de y. Está aqui, ó. Pronto. Já fiz a derivada dessa fx em relação a x. Agora, eu vou fazer a derivada dessa f em x em relação a y. Ó, vou pegar a f em x e vou derivar olhando para y agora. Como é que fica em relação a y? Ó, vou pegar a f em x e olhar para y. A f em x está aqui. Olhando para y é a derivada do seno, né? Que vai dar cosseno. Eu copio quem está multiplicando. Isso vai dar 2x, derivada do seno, cosseno. Cosseno de y. Pronto, pessoal, tá aí feito as derivadas em x, né? O lado do x, terminei. Agora eu vou fazer o lado do y. Não, não, Luiz. Porque para fazer de 10ª ordem, o jeito de resolver é o mesmo, só vai dar muito mais trabalho. Não se preocupa não, que eu já vou até mostrar o jeito que eu vou cobrar na prova, que é mais simples do que isso ainda, tá? Mas você tem que entender como é que chega no resultado, né? Ó, agora eu vou fazer a f em y. Ó, a f em y. A f em y, olhando para quem primeiro? Para x, né? Vou derivar de novo a f em y. Então eu vou pegar esse resultado aqui, que é a f em y, ó, e vou derivar olhando para o x. A derivada do x quadrado é 2x. Então vai ficar 2x cosseno de y. Tá aqui. Né? Pronto, já fiz a f de y em x. Agora eu vou fazer a f de y em y. Então tem que pegar esse resultado aqui e fazer em relação a y. Então como é que eu faço? Vou olhar para o y. O y é a derivada do cosseno, né? É a derivada do cosseno. É a derivada do cosseno. E como é que é a derivada do cosseno? Ora, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, isso aqui vai ficar menos, copio o x quadrado, a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu coloco seno de y. Tá aí, ó. Feito a derivada do exemplo 1. Perceberam? Ó, isso aqui é uma derivada segunda. Deram 6 resultados, né? Você tem aí, isso aqui é a derivada de primeira ordem, né? Ó, primeira ordem. Os dois resultados da derivada de primeira ordem, né? Aqui. Então, aqui os dois resultados da derivada de primeira ordem. Depois, a derivada de segunda ordem. Deram esses 4 resultados aqui. Ok? Beleza, né? Vamos fazer o exemplo 2 aqui. Agora eu vou colocar um exemplo aqui, para ver quem não pegou conseguir entender, né? Não, Jefferson, não está errado. Você fala colocar o negativo aqui, né? Pode até colocar aqui. O problema é que pode ficar confuso, né? Digamos que, ao invés de você colocar aqui, você coloque aqui. Ó, você tem um produto aqui, né? Você tem que tomar cuidado para não ficar confuso. O que você poderia fazer é colocar um parênteses, né? Mas, mais fácil, para não ter confusão, é se você tem uma sequência de multiplicação, né? Tem uma série de multiplicação, uma multiplicação em série, né? O ideal é que você já jogue a regra de sinal, já faça a regra de sinal, né? Porque pense assim, você está fazendo o cálculo para chegar no resultado. Então, quanto mais você simplificar a resposta, melhor para você. Tá? Ok? Vou colocar aqui um exemplo 2. Deixa eu colocar mais um exemplo, né? Um exemplo 2. Vamos colocar assim. Uma função f de x, y, igual, vamos colocar assim, x ao cubo vezes seno de xy. Aqui. Tá? Então tá aí a função f. Né?
Como é que você deriva isso? Primeiro, você tem que fazer a derivada da f em relação a x. Ou você poderia até escrever isso assim, mas melhor de tudo, você já usar notação mais fácil, né? Como é que é uma derivada da f em relação a x? Pode simplesmente escrever isso aqui, ó, f em x. Né? Como é que é a derivada? Regra do produto, né? Ó, produto de dois termos. Tem um x aqui e tem um x aqui. Então, é um produto de dois termos, né? Derivada do primeiro, derivada do primeiro, 3x ao quadrado, vezes o segundo, seno de xy, ok? Mais o primeiro, x ao cubo, vezes a derivada do segundo, em relação a x, né? Derivada do seno vai dar cosseno. Cosseno de xy, vezes, você derivando o parâmetro em x, dá 1, né? Sobra o y. Aqui. Pronto, pessoal. Essa aí é a função f em x. Vou até destacar. É a derivada da função f em relação a x. Mas eu quero que você faça a derivada segunda, né? Então, eu já, antes de fazer o outro lado, que é o y, eu vou terminar essa, tá? Eu já sei que se eu derivar a f em x, eu vou ter que derivar de novo. Então, eu já vou fazer a derivada de novo. Essa f em x é a derivada primeira, né? Agora eu tenho que fazer uma derivada segunda. Então, como é que é a derivada segunda? Eu vou fazer a f de x em x. Tá? Aqui. É a f de x em x. Eu vou olhar para essa função aqui e vou derivar essa função em relação a x. Tem uma soma, né? Uma soma, dois blocos distintos, e nos dois blocos eu tenho regra do produto. Tá? Ó, aqui eu tenho x, tem produto, ó, um produto aqui. Ó. Eu já vou resolver esse cara, vou colocar ele entre parênteses, tá? Para facilitar. Derivada da primeira, 6x, vezes a segunda, seno de xy. Ok? Mais a primeira, 3x quadrado, vezes a segunda, vezes a derivada da segunda, cosseno de xy, vezes a derivada do parâmetro, né? Se eu derivar o seno, estou derivando em x, né? Vai sobrar um y lá no final. Pronto, pessoal. Esse cara entre parênteses aqui é a derivada desse termo aqui, né? Ó, chamei de U, chamei de V. Derivada, chamei a primeira e a segunda. Derivada da primeira sem x, vezes a segunda. Mais a primeira, a copiada. Vezes a derivada da segunda. Derivada do seno da cosseno. Copio o parâmetro, vezes a derivada do parâmetro, né? Em x. Derivando o x aqui, sobra o y. Então tem um y no final. Ok? Mais. Copiei esse sinal de positivo aqui. Vou olhar para esse termo. Olha, tem um produto de novo, né? Um x ao cubo aqui na frente e um cosseno de xy vezes y. Ó, tem um cosseno de x aqui, né? Então, é regra do produto de novo. Vou colocar entre parênteses outra vez. Ó. Então, derivada da primeira, 3x ao quadrado, vezes a segunda, cosseno de xy, vezes y. Tá? Aí. Tá? Beleza? Mais a primeira, x ao cubo, vezes a derivada da segunda. Pessoal, a derivada da segunda aqui é a derivada do cosseno. A derivada do cosseno, a gente sabe que vai dar menos seno. Ora, se vai dar menos, eu posso apagar aqui e colocar um sinal de negativo. Já faço a regra de sinal, tá, gente? Eu sei que aqui vai dar menos. Se simplificasse a primeira derivada, tá, mas simplificar a primeira derivada como, né?
aceitamos ideias. Qual a ideia de simplificar a primeira? O que a gente poderia fazer na primeira para simplificar? Deixando em evidência, poderíamos colocar o x² em evidência, né? Aí ia sobrar 3 seno de xy, mais um x vezes um cosseno de xy. Olha, eu não sei se iria melhorar muito, né? Daria para fazer algumas simplificações, mas eu acredito que não iria melhorar tanto, mas é uma tentativa, né? Eu, na verdade, estou evitando até a reescrita, o Gabriele, porque senão acaba ficando mais confuso ainda para quem está com um pouco mais de dificuldade, né? Então, eu estou tentando deixar o menos escrita possível. Então, eu derivei, deu essa cara aqui, não dá para juntar nada, né? Então, eu deixei nesse formato, mas tem tentativas, tá? Dá para pensar em outras coisas, beleza? Bom, mas vamos voltar aqui, né? Aqui, estou derivando esse segundo produto aqui, né? Então, derivada da primeira está aqui, vezes a segunda, né? Copiei, mais a primeira, que é x², vezes a derivada da segunda, que é a derivada do cosseno. Mas a derivada do cosseno é menos seno. Ao invés de colocar menos seno aqui, eu fiz a regra de sinal e coloquei o negativo na frente. Agora sim eu coloco seno, né? Seno de xy, né? Aqui, vezes quem? A derivada do parâmetro do cosseno. Eu estou derivando em x. Se eu for derivar em x aqui, vai sobrar um y, né? Então, eu vou ter que colocar esse y no final, mas já tem um y lá no final. Então, eu vou colocar y². Ou melhor, vou deixar até os 2 y lá, para aqueles que... Mas como é que surgiu esses valores? Y². É porque eu derivei o cosseno, deu seno de xy vezes a derivada do parâmetro. Se eu derivar x, vai dar um y, mas já tem um y lá, então ficou y vezes y. Dá para juntar os dois, eu não juntei, porque está certo escrever assim. Mas poderia já colocar y² aqui. Ok, pessoal? Então, essa derivada que eu acabei de fazer aqui é a derivada segunda da f, né? Só que a f de x em x. Então, eu peguei o resultado aí, que era a f, e fiz a derivada dela de x em x. Acabou a parte da f de x? Não, né? Falta de fazer a derivada da f de x em relação agora a y. Né? Então, falta fazer esse carinha aqui, ó. A f de x em y. Ok? Ó. Agora eu vou pegar essa função f de x e vou olhar para quem? Para y. Opa, o primeiro termo a gente deu sorte, não é produto, né? Só tem y no parâmetro do seno. Então é só derivar o seno. Então isso aqui vai ficar 3x² vezes a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno. Cosseno de xy vezes a derivada do parâmetro. Se eu estou derivando em y, sobra aqui x. Pronto, pessoal. Essa coisa que eu acabei de escrever aqui é a derivada deste termo aqui, na f de x, tá? Olhando para y. Não tem produto. Por quê? Porque só tem y dentro do seno. Então, eu copiei o 3x² e derivei o seno. Deu cosseno. E aí, derivando o parâmetro, né? Derivado de y dá 1, sobra um x aqui. Beleza? Bom, agora o segundo bloco, não. O segundo bloco, eu tenho produto, né? Ó, um produto aqui, ó. O produto está bem aqui, ó. Eu tenho um y dentro do parâmetro do cosseno e tem um y lá no final, né? Então, vamos derivar. Eu vou derivar isso daqui, ó, mais... Vou abrir aqui um parênteses, né? Grandão aqui, ó. Parênteses. Vamos fazer, né? Derivada da primeira é a derivada do cosseno. Derivada do cosseno a gente sabe que dá menos seno. Então vai ficar menos
x ao cubo vezes seno de xy. Estou derivando em y, portanto, vai sobrar aqui a derivada do parâmetro em y, vai sobrar um x, né? E tem um y lá no final, tá? Pronto. Ó, de novo, eu fiz aqui a derivada desse termo, ó. Esse cara aqui, eu dividi em dois pedaços, ó. Fazendo regra do produto. Estou chamando tudo isso aqui de u e esse pedacinho de v, né? A derivada desse cara aqui em y está feita aqui, ó. O y é parâmetro do cosseno, então a derivada do cosseno é menos seno. Coloquei o negativo lá na frente. Copiei o x ao cubo, derivada do cosseno dá seno, copia o parâmetro, vezes a derivada do parâmetro. Se eu derivo em y, sobra um x, beleza? Ok? Agora, eu vou... Deixa eu puxar aqui. Agora eu copio aquele y, que é o segundo termo. Pronto. Opa. Copiei o segundo. Mais o primeiro. Copio o primeiro inteirinho, do jeitinho que está escrito. X ao cubo vezes cosseno de x, y. Copiei. Vezes a derivada do segundo, que é o y. A derivada de y dá 1. Não precisa colocar, mas eu já coloquei, tá? Só para saber que deu 1. Pronto, pessoal, tá feito aí a parte da f de x para a derivada segunda. Ó. Tá aqui, ó. Feito aqui. Derivei a f, deu a f de x. Já aproveitei essa f de x e derivei de novo, né? Derivei a f de x em x e derivei a f de x em y. Ok? Pessoal, pegaram aí o macete. Eu sei que teve várias derivadas para fazer. Tomar cuidado para não errar na derivada. Mas aí talvez alguma dificuldade maior seja derivada, né? Mas o que é para ser feito, todos entenderam até agora, ó, peguei a função f, derivei em x. Peguei a f em x, derivei essa f em x de novo. Então, derivei ela em x e derivei ela em y. Ok? Bom, feito isso, agora falta metade do caminho, né? Eu tenho que derivar essa f original em y. Ó, vou derivar a minha f agora em y. Né? Como é que é a derivada dela em y? Ó, vou derivar a f original em y. Para minha sorte, só tem y no parâmetro do seno, né? Então, é a derivada do seno. Isso aqui vai ficar x ao cubo vezes derivada do seno da cosseno de x, y, copio o parâmetro, vezes a derivada do parâmetro em y. Derivando o y ali, sobra um x. Ok? Beleza? Tá aqui, né? Feita a derivada. Ó, derivei. Não esqueça, pessoal, o que mais se erra em derivada é a derivada trigonométrica. Você vai derivar o seno da cosseno. Você tem que copiar o parâmetro, que é o parênteses. Copia igualzinho. Vezes a derivada do que está dentro do parênteses, né? Se eu estou fazendo em y, a derivada de y não dá 1, sobra x. Está feita aqui a derivada da f em y. É claro que eu vou ter que derivar de novo, né? Então, não vou deixar assim. O que eu faço? Eu aproveito e arrumo isso aqui para ficar mais fácil. X ao cubo dá para juntar com x. Fica x à quarta, né? Cosseno de xy. Está aqui, ó. Essa, portanto, é a derivada da f em relação a y. Simplificada, bonitinha, né? Aqui, né? Agora eu começo a fazer a derivada segunda da parte do y. Então, eu vou derivar a minha f de y em relação a x. Bom, na hora que for fazer isso, eu vou perceber que aqui tem produto, né? X à quarta, aí tem um produto aqui, e tem um x no parâmetro do cosseno. Então, como é que funciona? A derivada da primeira, 4x ao cubo, vezes a segunda, cosseno de xy. Mais
né? Mais a primeira, x à quarta, vezes a derivada da segunda, que é a derivada do cosseno. Mas a derivada do cosseno, eu sei que dá menos seno. Então, eu já vou fazer a regra de sinal. Ó. Já vem aqui, apago esse mais aqui, e já coloco o sinal correto, ó, menos. Tá? Porque vai ficar menos seno de xy vezes a derivada do parâmetro xy em relação a x. Então, vai sobrar um y. Pronto, pessoal, está feito aqui, ó. A derivada da f de y em x. Né? Tá aí bonitinho, né? Ok? Feito aqui a f em y em relação a x. Agora eu vou fazer a f em y em relação a y. Eu vou pegar essa f em y e vou fazer em relação a y. Ó. Agora eu vou fazer a f de y em y. Para minha sorte, só tem y aqui no parâmetro do cosseno, né? Então, já sei que vai dar menos seno. Isso aqui vai ficar menos x à quarta vezes seno de xy é em relação a y. Então, sobra um x aqui. Pronto, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Pronto, pessoal, tá feito aí as três resultantes, né, de y. Olha o exercício todo aqui, ó. Opa. Ó. Derivei a f em x, derivei a f em y. Derivada segunda, peguei a f em x, derivei em x. Peguei a f em x, derivei em y. Peguei a f em y, derivei em x. Peguei a f em y, derivei em y. Ah, não, se fosse derivar mais uma vez, nossa senhora, ia ficar grande mesmo, viu? Eu teria que, se eu fosse derivar de novo, eu teria que derivar essa daqui em relação a x e y, essa daqui em relação a x e y, essa em relação a x e y, e essa aqui em relação a x e y. Ia ficar enorme, tá? Mas não é essa a nossa intenção. Eu vou mostrar para vocês agora como eu vou cobrar na nossa avaliação esse exercício, tá? Vou cobrar ele de forma mais simples. Então, eu vou pegar um exemplo que está lá nos exercícios que tem para resolver, como eu vou perguntar no dia da prova, tá? Se aplica em algum... Se aplica, sim, isso aí são taxas de variação, né? Se você tem um processo de duas ou mais variáveis, e você quer saber o que está acontecendo em algum momento instantâneo da função, você aplica a derivada primeira, e você descobre o que está acontecendo naquele momento do processo. Mas se nesse momento do processo você tiver mais variações, você deriva de novo. Mas a preocupação das aplicações, pessoal, fica a critério aí dos professores das específicas. Conforme a necessidade, eles vão passar a vocês. Uma coisa já adianta a vocês, tá? O que eu estou ensinando a vocês é o cálculo avançado. Então, isso aqui faz parte de um cálculo avançado, não um exercício desse tipo. O cálculo avançado, para quem for trabalhar no dia a dia, né, no seu ramo da engenharia aí, ou não sei se tem alunos da matemática que estão cursando essa turma, ou da química, você não vai trabalhar com matemática superior. O que vai acontecer? Isso aqui vai servir para você desenvolver o raciocínio lógico, porque isso aqui é um quebra-cabeças, né? Bem intenso. Por quê? Você tem que saber de tabelas previamente aprendidas, né? E aí você vai envolvendo novos modelos. Então, ele desenvolve o raciocínio lógico. Esse tipo de situação já vai ser utilizado por aqueles alunos que forem continuar seus estudos aí, né? Então, por exemplo, se você terminar seu curso de engenharia e for fazer aí alguma pesquisa, né, na área da engenharia, que é muito importante, né, ser um pesquisador na área aí, fazer ensaios aí,
vão acontecer situações onde você vai utilizar aí matemática de nível superior para poder desenvolver os seus modelos. Então, quem vai realmente precisar desse conhecimento de cálculo avançado é quem vai prosseguir nos seus estudos futuramente. Quem for trabalhar com a parte operacional, hoje em dia se vem praticamente tudo, todas as formas já vêm com fórmulas prontas, né? Todos os modelos, os métodos já vêm com fórmulas prontas, com modelos prontos, né? Dito os programas que existem hoje, que praticamente entregam aí os resultados mastigados. Mas atrás da cortina desses programas, desses softwares, desses modelos, está a matemática avançada, né? Então, para aqueles que vão fazer realmente especialização, que vão acabar mais cedo ou mais tarde encontrando aí o uso desses conteúdos, né? Raciocínio, lógico. Mas isso eu posso falar para vocês, porque assim, ó, o que eu fiz? Eu sou matemático de formação, né? Sou mestre em matemática. Então, minha praia é estudar matemática avançada, o que quer que seja. Mas eu fiz engenharia civil também, né? Acabei cursando engenharia civil até para saber, para responder essas questões que vocês estão me perguntando agora, né? Ué, mas isso aqui a gente vai usar em alguma coisa prática, né? É assim, pessoal, no bacharelado, talvez você não, a não ser que você pegue um professor que resolva puxar mesmo a disciplina nos próximos semestres, né? Mas se não for um professor um pouco mais rigoroso, que puxe mais a turma, você não vai realmente utilizar, por exemplo, uma derivada de segunda ordem, aí, talvez, para tentar resolver nesse formato. Mas eu, por exemplo, quando terminei engenharia civil, eu fui fazer especialização em cálculo estrutural, né? É o engenheiro calculista. Eu não concluí, não. Eu fiz lá na Unicamp, fiz um módulo inicial, mas tive que parar porque eu preciso, para poder continuar o curso, eu tenho que ir para Campinas. E aí não conciliei, não existe uma conciliação de horários, né? Mas eu cheguei a cursar o módulo inicial de calculista, né? E aí a gente foi fazer estudo de cálculo estrutural para alvenaria estrutural, né? Que é um tipo de construção onde se constrói com blocos, estilo Lego, né? E justamente tem os programas de computador que fazem os cálculos estruturais, mas é você que alimenta esse programa de computador, né? E aí o professor lá na Unicamp, ele ensinava a fazer o cálculo na mão, com planilha de Excel, né? Você fazia o cálculo na mão, e depois, é claro, que você ia plotando aquilo lá. E a dedução né, dos pontos lá de flexão, né, da estrutura, você cai em coisas, uma matemática superior. Se você não tiver o domínio do cálculo superior, você acaba não conseguindo acompanhar o curso. Então, essa talvez seja a grande diferença aí entre você fazer essa disciplina, por exemplo, para você ser aprovado e passar, né, cumprir o crédito, ou você prosseguir nos seus estudos. Para você ser o cara mesmo, um cara bom, para ganhar bem, né, para ser o suprassumo na área do conhecimento, você tem que realmente se dedicar. É puxado, viu, gente? Eu já fiz alguns cursos extra, né, e não é fácil, não. Precisa ter uma boa base. E aí você vai lembrar justamente do professor na hora que você tentar fazer um curso desse. Você vai começar a fazer o curso e vai perceber, mas é difícil, né? Eu vi isso aí em algum lugar. Você tem que ter uma boa base de cálculo para você fazer uma boa especialização numa faculdade boa, né? Uma faculdade aí pública de pesquisa, uma Unicamp, uma USP, puxado, viu? Então precisa ter uma boa base de cálculo, ok? Mas vamos voltar aqui para o nosso modelo, né? Então, é o porquê de estudar esse tipo de coisa. É para ter uma boa base, beleza? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como eu vou cobrar na nossa avaliação, tá? Como é que vai ser no dia da prova?
É claro que eu não vou pedir para você, como não vai ser feito manualmente, né, EAD, que é um curso agora presencial, mas está sendo online, eu vou passar exercício cobrando nesse formato aqui, ó. Ó, considere a função, né? Tá aqui a função, x quadrado vezes cosseno de xy, e encontre a f de x em y. Então, pessoal, agora eu quero apenas uma resposta. Eu não quero a meia dúzia de resultados. Eu só quero essa. Tá? É só essa, a f de x em y. Então, é assim que eu vou cobrar de vocês. Mas é claro que para chegar na f de x em y, eu tenho que achar primeiro a f em x, né? Exatamente. De todo jeito você tem que passar pela primeira. Então, a primeira é a f em x. Como é que é a derivada da f em x? É a regra do produto, né? Ó. Então, 2x vezes cosseno de xy mais x ao quadrado vezes, derivado do cosseno é menos seno, né? Então, vai dar seno de xy vezes a derivada do que tem dentro aqui do parâmetro. Né? Se é feito em x, sobra um y. Tá? É claro que eu já vou fazer a regra de sinal aqui. Ó. Vou colocar um negativo aqui. Pronto. Então, esse cara que eu encontrei foi a f em x, ó, a regra do produto. Tem x aqui, tem x no cosseno. Então, ó, derivado do x quadrado é 2x, copio o cosseno, mais o x quadrado vezes a derivada do cosseno, que dá menos seno. Então, coloquei negativo aqui, tá? Copiei o parâmetro vezes a derivada do parâmetro. Então, tá aí. Feito. Mas não é esse o resultado que eu quero. O que eu quero é esse cara aqui, ó. É a f de x em y. Então, olhando para y, eu tenho uma subtração de dois termos, né? Então, vou fazer primeiro o lado esquerdo. O lado esquerdo é a derivada do cosseno. E a derivada do cosseno, eu já sei qual é. É menos, né? Menos seno. Então, vai ficar 2x vezes. Derivada do cosseno dá menos seno de xy. Estou fazendo a derivada em y. Então, aqui vai sobrar um x. Tá? Pronto. Ó, tá feita a derivada desse primeiro termo aqui, né? Copiei o 2x, derivado do cosseno deu menos seno, coloquei o negativo na frente. Copiei o parâmetro, vezes a derivada do parâmetro em y, sobrou um x. Agora do lado direito, menos. Aqui, pessoal, vai ter um produto, né? Por quê? Porque tem um y aqui no parâmetro do seno e tem um y lá no final. Então, eu vou ter que fazer a derivada aí da regra do produto. Então, vamos lá. Derivada do primeiro. Tirei o negativo aqui para fora, tá? Ó. E vou fazer o parênteses aqui só dessa parte aqui. Então, ó, parênteses é esse cara aqui, ó. Estou derivando isso aqui, tá? Regra do produto. Bom, estou fazendo em y, né? Então, copio o x quadrado. A derivada do seno dá cosseno. Copio o parâmetro. Vezes a derivada do parâmetro xy em y. Sobra um x, tá? Pronto. Isso aqui, pessoal, é a derivada desse primeiro termo, ó. Eu chamei tudo isso aqui de u, ó. Esse é o primeiro termo. E esse cara aqui é o segundo. A derivada do primeiro está aqui, ó. Né? Agora, vezes o segundo, que é o y. Opa. Né? Agora, mais quem? O primeiro, do jeitinho que está escrito, x quadrado vezes seno de xy, vezes a derivada do y, que é o segundo termo, né? Que é 1. Pronto, pessoal, tá aí o resultado. Terminou. Então, a solução que eu queria era essa aqui. Então, tá aí, pessoal. Esse é o primeiro
Esse é o tipo de exercício que eu vou cobrar de vocês. Tá feito. Era f de x em y. Eu não vou pedir para fazer todas as 6 resultantes. É só uma delas. É claro que para fazer uma delas eu tenho que, na verdade, passar pelo f de... Não tem jeito, do f de x, né? Pessoal, entenderam como é que vai ser a pergunta na prova? E outra coisa, pessoal, a prova de vocês eu vou fazer em forma de teste, tá? É claro que você vai ter que fazer o exercício na mão para você saber o resultado, mas será em formato de teste, ok? Entenderam como resolve esse tipo de exercício? Se você entendeu, dá um ok aí para mim, por favor, só para eu perceber se vocês estão acompanhando, porque eu vou mudar o assunto, tá? Se tem dúvida, pergunte, porque eu já vou passar agora para a regra da cadeia. Beleza aí? Tranquilo? Beleza, né? Vou aproveitar também e vou falar de prova, tá? Como já, eu acho que a turma hoje não entrou muitos alunos, mas já deixem, eu vou deixar escrito lá no aviso como vai ser a prova. Mas deixa eu explicar para vocês que estão online, pra vocês entenderem. A prova vai ser assim. A nossa provinha de cálculo será na próxima terça-feira, dia 13 de abril. Como é que vai funcionar? Eu vou colocar a prova no sistema, do Canvas, vai estar lá no Canvas a prova, a partir das 0h de terça-feira, dia 13. Então, a partir das 0h vai estar a prova disponível. E ela vai estar disponível até as 23h59 da terça-feira. Então, ela vai ficar um período aí de 24 horas, né? Quase 24 horas no ar. Então, você vai entrar lá no Canvas e vai acessar essa prova na hora que você achar melhor para você, tá? Você já pode entrar nela de manhã cedo, a partir das 0h, você já pode entrar. Na terça, dia 13. E só que ela encerra às 23h59 da noite de terça. Então, você vai entrar na prova e vai fazer a prova. A prova é um teste com 8 questões, valendo meio ponto cada uma, tá? Eu fiz em formato de teste. Por quê? Porque, como nós estamos nesse modelo online, eu acho mais fácil, tá? Então, você vai fazer o teste, é múltipla escolha. É claro que para chegar no resultado correto, você vai ter que fazer um exercício na mão. Mas você não precisa mostrar para mim. Eu só vou conferir a sua alternativa, né? E é só uma tentativa, é isso mesmo, Leonardo. Então é assim, quando vocês abrirem a prova, estejam cientes que é para terminar a prova. Não vai dar, por exemplo, você abrir de manhã para ver o que tem lá, e aí à noite você abre de novo. Não, você vai abrir a prova para fazer a prova. Então, por esse motivo, eu não vou dar videoconferência na terça-feira que vem. Eu não vou fazer essa web aula na terça-feira que vem, à noite, tá? Terça-feira que vem à noite, eu não vou dar aula ao vivo, online. Por quê? Porque esse é o horário que vocês têm para estudar. Então, é o horário que vocês assistem a aula. Então, nesse horário, para aqueles que trabalham, que têm alguma dificuldade, é o horário para fazer prova. Então, eu não vou dar aula na semana que vem, terça-feira à noite. Se você quiser, você utilize o horário para fazer a prova, né? Das 7 até as 10 horas, se você quiser. Mas, se não, você pode fazer a qualquer momento do dia. Não tem problema. Mas, à noite, eu não vou dar aula. Por quê? Eu vou deixar à disposição o horário para aqueles que têm problema com o trabalho, né? Tem o horário do trabalho, que muitos escolheram estudar à noite porque trabalham de dia, né? Por exemplo. Então, vai ficar disponível até as 23h59 para você fazer a prova. Ok? Então, será assim que será a nossa prova. Pergunta, que não quer calar. Entenderam? Se você entendeu, me dá um ok, que eu preciso saber se você entendeu. Agora, dos 23 alunos que estão logados, por favor, se você entendeu, dá um ok para você
Você vai fazer um pacto comigo aí, que é o pacto da nossa prova. Se você ficou em dúvida ou ficou confuso, pergunte. Porque eu vou dar como informação dada, oficial. Inclusive, muitos alunos devem ter faltado hoje, não estão assistindo a aula. Para esses alunos, eu vou deixar descrito lá no aviso, nas vésperas da prova, como vai ser a prova, né? Mas a informação está dada aí para vocês, beleza? Então, tranquilo. Bom, pessoal, então eu vou cobrar isso daqui na prova. Então, eu vou cobrar um exercício parecido com esses 5 aqui. Vou dar uma função e vou pedir um dos resultados. Aí você vai procurar lá para saber qual deles é o correto. Ok? Beleza. Então, agora a gente vai passar para um outro assunto, o último assunto do bimestre, que é a regra da cadeia, né? Então, eu vou colocar aqui a regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? Né? Vou colocar aqui, regra da cadeia. Para quem quiser acompanhar usando o material, regra da cadeia está na página do nosso material de apoio. Esse assunto está na página 48, tá? Está na página 48. Tem lá o assunto. Tá? Mas o que é regra da cadeia? Nós já vimos que uma função é uma relação de dependência. Por exemplo, eu posso falar que a minha função f, né, ou a minha função z, ela depende, por exemplo, de 2 variáveis. Então, z depende de x e de y, né? E se eu fosse resolver isso, com essa coisa aqui, eu teria 2 resultados possíveis, né? Eu teria uma derivada de z em relação a x e uma derivada de z em relação a y. Porque o z depende de x e o z depende de y. Mas digamos que o meu x, ele dependa também de uma outra variável. Digamos, vamos colocar assim, 2t. Esse x aqui depende de uma variável t. E esse y que está aqui também depende dessa mesma variável t. Vamos colocar aqui t ao quadrado. Percebam que isso aqui é uma reação em cadeia, né? Uma relação de dependência em cadeia. O meu z depende de x e depende de y, correto? Beleza. Mas de contrapartida, o meu x depende de t e o meu y também. Qual é a consequência disso tudo? A consequência disso tudo é que o meu z, que está lá no topo da pirâmide, ele depende de quem, no final das contas, pessoal? Escreva aí para mim. Qual é a variável que ele depende lá do t, né? Leonardo, isso, Felipe. Do t. Porque, dependendo do que acontece do valor que o t assume, o x tem um resultado e o y também. E aí sim eles vão alimentar o z. Então, o meu z, no final das contas, depende do t. Essa é uma ideia de reação em cadeia, né? E é assim que funciona mesmo nos processos, né? Muitas vezes você tem um processo onde você fabrica algo, por exemplo, onde você tem uma dependência, por exemplo, de 2 fornecedores para produzir o seu produto, né? Você produz um produto e você depende de 2 fornecedores, né, principais para poder te abastecer. Então, é uma relação de dependência por 2 variáveis, né? Mas digamos que esses fornecedores também dependem de um terceiro aí, para poder fornecer um insumo para que ele consiga entregar para você aí a matéria-prima que você espera dele, né? Então, percebam que é uma reação em cadeia, né? Você que está lá no topo, você depende, no final das contas, de quem está na base. Então, a regra da cadeia seria esse tipo de relação, né? Então, o que está no topo depende do que está na base. E como é que eu calculo isso? Ora, se eu olhar bem para essa coisa aqui, eu sei que o meu z, ele depende de quem? Ele depende de x, né? Mas o x,
ele depende de uma outra variável, que é o t. Então, é uma parcela, né? Ó, o z depende do x, mas o x depende do t. Então, tá aqui, é um produto, né? Essa é um lado, é uma parcela. A outra parcela, que eu vou somar, é a outra dependência. O meu z depende do y, e esse meu y, eu já sei que ele depende de quem? Depende de t. Tá aí, pessoal. Então, isso daqui é a regra da cadeia. Daquilo que é lógico, que nós conseguimos perceber que é a relação de dependência, né, em cadeia, nós chegamos numa fórmula matemática. Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó. Opa, deixa eu puxar aqui. Vou puxar um pouquinho mais para cima, né? Isso aqui é a relação em cadeia. É a regra da cadeia. Se eu tenho uma variável no topo que depende de alguém que está lá atrás, na base, como é que eu faço? Eu calculo as parcelas, né? O meu z depende de x, meu x depende de t. Mais a segunda parcela, o meu z depende de y, o meu y depende de t. Pronto. Essa é a fórmula da regra da cadeia. Como é que eu consigo aplicar essa fórmula? Eu vou colocar um exemplo que está lá no material, né? Ó, tá aqui. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Ó, exemplo de número 1. É o exemplo que está na apostila, inclusive. Considere a função z, ela depende de duas variáveis. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. O meu z, vou escrever, vou copiar ela, ó. O meu z, opa, agora foi. O meu z, ele é igual a 4xy ao quadrado mais seno de x. Então, o meu z depende de x e depende de y. Está aqui, ó, é uma função. O meu x depende de t. Eu vou escrever aqui embaixo. O meu x, ele é igual a 2t ao quadrado. E o meu y também depende de t. Né? 8t. Aí, ó. Percebo que isso aqui é uma relação em cadeia, né? Aqui, ó. Meu z depende de x e y. Meu x depende de t e meu y também. Então, na hora de resolver a derivada dessa função, a gente usa a regra da cadeia. Ó, a derivada de z em relação a t, ela vai ser igual a quanto? Eu vou fazer agora usando a fórmula, ó. Primeiro, dz dx. Eu vou derivar z em relação a x, né? Como é que é a derivada de z em relação a x? Não sabe fazer. Derivada de 4x dá 4. Então, vai ficar 4y ao quadrado, né? Mais derivada de seno de x, vai dar cosseno. Pronto, pessoal. O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de fazer a derivada de z em relação a x, da fórmula. Então, é só seguir a fórmula. É a parte da parcela do dz dx. Mas eu tenho que multiplicar esse resultado agora pela variável x em relação a t. Então, eu venho aqui, ó. Onde está o x em relação a t? Está aqui, ó. Qual é a derivada de x em relação a t? É 4t. Está aí, ó. 4t. Beleza? Olha o que eu fiz aqui. Derivada de x em relação a t. Mais, então copio aqui o operador, né? Mais a derivada de z em relação a y. Então, eu vou olhar para essa função z e vou derivar em relação a y. Opa, o y está aqui, né? Regra do tombo. Vai dar 8xy
y, ok? Seno de x não tem y, então a derivada é zero. Não preciso colocar nada aqui para o seno de x. Então, a derivada de z em relação a y está feita aqui. Deu 8xy. Vezes... quem? A derivada de y em relação a t. Qual a derivada de y em relação a t? É 8, né? Vezes 8. Pronto, pessoal, está feito. Terminei o exercício. Perceberam? Ó, esse parênteses inteiro é o meu dz dx. Deixa eu até subir aqui, né? Ó, o meu parênteses inteiro é o dz dx. Esse sujeito aqui é o dz, é o dx dt. Esse carinha aqui é o dz dy. E esse último aqui é o dy dt. Entenderam, pessoal, como é que faz? É só seguir fórmula. Pegaram o macete aí de como resolve? Entenderam? Sim ou não? Se tiver dúvida, pergunte, pessoal. Ok, né? Sim? Se não, pergunte. A gente responde de novo. Ó, eu vou colocar um exemplo 2 aqui, para ficar mais claro, né? Para quem não entendeu. Exemplo 2. Dadas as funções z igual, vou colocar assim, 3x à quarta vezes y, vírgula, x igual a seno de 2t, e y igual a Euler de 3t, ponto. Determine, vamos colocar assim, derivada de z em relação a t. Tá aqui, né? Deixa eu puxar aqui o enunciado aqui para cima. Aí, ó. Exemplo 2, né? Dadas as funções z, x e y, determine dz dt. Então, de novo, como é que funciona? Vou copiar aqui embaixo as funções para ficar bem claro. Quem é o z? O z é 3x à quarta vezes y. Quem é o x? X é igual a seno de 2t. Qual vai ser o y? O y vai ser igual a Euler de 3t. Aqui, né? Aí as três funções. Como é que eu faço a derivada de z em relação a t? É fórmula. A derivada de z em relação a t, ela vai ser igual a derivada de z em relação a x vezes a derivada de x em relação a t, mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Tá aí, pessoal. Essa é a fórmula, né? A fórmula que você vai utilizar para montar o resultado, tá? Sempre assim. Então, você tem as duas parcelas que você já está acostumado a fazer, a z derivada em relação a x, z derivada em relação a y, que você acrescenta apenas uma casquinha, né? O x em relação a t e o y em relação a t, ok? Na hora de resolver, é só ir trocando. Como é que fica a derivada de z em relação a t? Bom, dz dx é a derivada desse z em relação a x. Olha, isso aqui está tranquilo, né? Vai dar 12x ao cubo vezes y. Então, essa é a derivada de z em relação a x. Aqui em cima.
vezes quem? dx dt. Bom, a derivada de x em relação a t é da segunda função, né? Derivada do seno vai dar cosseno. Então, vai ficar cosseno de 2t vezes 2. Aqui. Essa aqui, portanto, é a derivada de x em relação a t. Mais derivada de z em relação a y. Z em relação a y. Ora, a derivada de z em relação a y vai dar 3x à quarta, né? Que a derivada de x e y é 1. Sobra o 3x à quarta. Está aqui o 3x à quarta. Vezes quem? Vezes a derivada de y em relação a t. A derivada de y em relação a t é a derivada do Euler, né? A derivada do Euler é copiar o Euler do jeito que ele está escrito, vezes a derivada do seu expoente. Tá aqui, pessoal, pronto. Olha o resultado aqui, bonitinho. Tá aí. Feito a derivada da função. Ok? Tá aí, bonitinho, tá? Derivada da nossa função. Pegaram, pessoal? Tranquilo? Ó. Sim ou não, porque eu já vou colocar mais letras na brincadeira. Tá tranquilo? Se tiver pergunta para fazer, faça nesse modelo ainda, pessoal. Porque se você ficou na dúvida, não fique. Porque eu vou inserir mais uma variável. De boa, né? Ó, o que a gente fez aqui? A função z, ela depende de x e y. Ela depende de duas variáveis. Só que a função x e a função y dependem apenas de uma. Depende de t. Então, deu um resultado só, tá? Então, deu apenas esse resultado. Por quê? Porque o z, no final das contas, que está no topo, ele depende de quem está na base. Quem está na base é o t. Então, é uma resposta só. Só que, muitas vezes, acontece isso aqui, ó. Você ter, na verdade, o x e o y, dependendo não de uma variável, né? Também dependem de duas. Eu vou até colocar um exemplo, que eu acho melhor entrar com um exemplo para mostrar para vocês, ó. Que aí fica mais fácil de construir a ideia. Deixa eu esticar ele aqui, ó. Tá aqui. Tem 3 funções, eu vou escrever as 3 funções aqui para a gente deduzir, ó. Então, você tem a função z, ela é uma função 2x ao cubo, vezes y ao quadrado. Então, ela depende de duas variáveis, o x e o y. Por sua vez, o x depende também de duas variáveis. Ele depende do Euler de u vezes seno de v. Então, o que acontece com o x? O x não depende só de uma variável, ele depende de duas, do u e do v. E o y também. Ó, o y, ele depende de quem? Ele depende do 2v, né? Vezes cosseno de u. Então, o meu y também depende de x, de u e v. Ó, o z depende de x e y, e o x depende de u e v, o y também depende de u e v. Bom, pensando nessa lógica, então, o z que está no topo da cadeia, ele vai ter, na verdade, 2 resultados possíveis, né? Ó, ele, na verdade, ele vai depender o z, ó, vamos pensar no z que está lá no topo. O z que está no topo, ele depende de quem que está na base? Ele depende do u. Né? O z depende do u. Não é? Ó, ele não depende do x e do y, o x e o y dependem de u, então o z depende de u. E também o z, ele depende de uma outra variável, que é o v. Né? Ó, tá na base também, né? O v. O z depende de x e y, o x e o y também dependem da letra v.
Então, nessa situação, nós temos dois resultados possíveis, né? O primeiro deles é a derivada de z, vou colocar aqui, ó, derivada de z em relação à letra u. Tá? É o que está lá no topo e o que está na base, é o u, né? Como é que eu monto isso? Ora, o z depende do x, então z depende do x. E o x, por sua vez, depende de quem? Depende do u. Mais a segunda parcela, o z depende de y, né? E o y também depende de quem? O y depende do u. Então, tá aqui, ó. Então, eu tirei o primeiro, ó. O primeiro, que é esse cara aqui, ó. dz du. O z depende do u. Como é que eu monto isso, ó? As parcelas dz dx, dz dy. É só você multiplicar o pedacinho do x du e do y du. Pronto. Como é que você vai montar o exercício? Agora a gente vai para o resultado, né? Já está a fórmula pronta. Então, você vai ter que a derivada de z em relação a u vai ser igual. Primeiro, derivada de z em relação a x. É aqui em cima. É a derivada do z em relação a x. É 6x ao quadrado vezes y ao quadrado. Pronto. Esse é o dz dx. Aqui, ó, dz dx. Agora, vezes quem? O dx du. Dx du. Quem é o dx du? Ó, dx em relação a u. O u é expoente do Euler, né? Então é só derivar o Euler. Derivada de Euler é ele mesmo, Euler de u. Copia quem estiver multiplicando, né? Seno de v. Pronto, pessoal. Derivado aí, o x em relação ao u. Ok? Agora mais, vamos para outra parcela. O z em relação ao y. O z em relação ao y. A derivada do z em relação ao y, a regra do tombo, né? 4x ao cubo vezes y. Aqui. Esse cara que eu acabei de fazer aqui é o z em relação ao y. Está feito da primeira função. Vezes o y em relação ao u. Então, eu vou lá na função do y e olho para o u. É a derivada do cosseno, né? A derivada do cosseno eu já sei que vai dar menos seno. Se eu sei que vai dar menos seno, já vou fazer regra de sinal, com esse sinal negativo aqui. Esse sinal positivo, né? Mais com menos vai dar menos. Então, qual é a derivada do dy du? É 2v vezes derivada do cosseno é menos seno. Seno de u. Seno de u. Seno de u. Aqui, ó. Feito, pessoal. A fórmula bonitinho, ó. Esse cara aqui é o dz dx. Esse sujeito aqui é o dx du. Esse carinha aqui é o dz dy. E esse cara aqui com sinal de negativo lá na frente é o dy du. Ok? Pronto, pessoal, está feito o primeiro resultado válido, né? Que é o dz du. Ok? Aí, ó. dz du. Deixa eu tirar isso aqui, né? Porque eu vou ter que fazer a segunda parte. Deixa eu só tirar essa linha vermelha. Pronto. Esse cara aqui é o primeiro resultado. Pronto. Aí. O que falta fazer agora? Falta derivar o z em relação a v. É esse cara aqui, ó. Derivada de z em relação à letra v. Tá? Ora, em relação à letra v,
Então, você vai derivar o z primeiro em relação ao x, depois deriva o x em relação à letra v, mais deriva o z em relação ao y, vezes a derivada do y em relação a v. Aqui, pessoal, montada a segunda fórmula. Ó, essa daqui, né? Então, tá aqui. É essa aqui, dz dv. Né? dz dv. É só que seguir a receita de bolo, pessoal. Ó. dz dv é igual. Bom, dz dx é o z em relação a x. Z em relação a x, nós já até fizemos uma vez, né? Dá 6x quadrado de y quadrado. 6x quadrado de y quadrado. Vezes dx dv. Então, vou olhar para o x em relação ao v. É a derivada do seno, que vai dar cosseno, né? Então, vai ficar Euler de u vezes cosseno de v. Aqui, ó. Essa, portanto, é a derivada do x, né? Do x em relação ao v. Aqui, ó. Deu Euler de u vezes cosseno de v. Mais dz dy. dz em relação a y. Dá o mesmo resultado do anterior. Vai dar 4x ao cubo vezes y, né? Aí, ok? Vezes a derivada de y em relação a v. A derivada desse y em relação a v. O v está aqui, 2v, né? Derivada de 2v é 2. Então, fica 2 cosseno de u. É a derivada parcial, ok? Tá aí. Pessoal, pegaram o jeito de fazer o exercício? Tranquilo? Não tranquilo? Mais ou menos tranquilo? De boa? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Porque eu acho que o mais difícil aí é somente as derivadas, né? Dependendo da derivada. O resto é fórmula, gente. É só você... Ah, na hora de fazer, mas eu não lembro como é que faz. Como é que você pode resolver? Você vai lá no material de apoio, esse assunto está lá na página 49, né? Tem as fórmulas lá, tem exemplo resolvido. Você pega a fórmula e vai substituindo. É bem tranquilo, tá? Pessoal, é assim, a matéria, ela acaba aqui, tá? Para a prova. Então, é assim, aquela atividade que vocês me entregaram na semana passada, né? Até a data de... Acho que até a data de ontem que tinha para postar, né? Essa atividade, eu não vou corrigir, tá, pessoal? Então, quem entregou, se fez os exercícios, vai valer 1. Então, vale 1 para quem entregou, tá lá postado no sistema, tá? 1 pontinho. A prova, deixa eu até minimizar essa tela aqui, ó. Pronto. Voltou para mim, né? Então, a atividade vale 1. A prova, ela vai valer 4. Tem 4 pontinhos aí. De 0 a 4. São 8 questões de meio ponto cada uma, tá, gente? É múltipla escolha, mas já perceberam que vai ter que fazer o exercício para saber qual é a opção correta. Então, a prova será na terça-feira que vem, vale 4. Para totalizar 5. A matéria que cai para a prova, minha prova, ela está baseada na matéria até agora, nesse momento. Então, é isso que cai na nossa avaliação para a nossa provinha, ok? A matéria, então, já acabou do primeiro bimestre. Na semana que vem eu não vou dar aula, porque eu vou deixar o horário para fazer prova, né? Então, semana que vem, prova, avaliação, ok? Eu termino aqui a aula de hoje, não vou dar nada novo, porque não quero confundir aí com o que nós já falamos,